Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Agradeço a presença e o tempo que todos nos vamos dar para esta reflexão conjunta. Eu, contrariamente ao que costumo fazer, hoje escrevi um texto. Espero conseguir cumprir assim o tempo e, sobretudo, poder partilhar convosco algumas preocupações que estão mais fora do imediato do meu trabalho, digamos assim. Vou começar por partilhar aqui a tela. Este é o título que me proponho apresentar. História, Memória e Sociedade do Presente, que lugar para os arquivos. Estando nós a refletir sobre o lugar dos arquivos e a relação com a história na construção da memória das sociedades, permitam que associe esta apresentação à Jornada Nacional que hoje se iniciou, Memória e Esperança, um pouco por todo o país, e que estará a decorrer até domingo, em sinal, por um lado, de memória e luto pelos que nos deixaram durante o tempo de Covid e de esperança por aquilo que, como sociedade portuguesa, fomos capazes de fazer para estarmos hoje numa situação, aparentemente, pelo menos, mais favorável e podermos olhar o futuro com esperança. O resumo que todos têm no vosso caderno e que vos foi enviado assentava nestes dois pressupostos e em algumas questões. Eu vou direto, digamos assim, ao esquema com que organizei esta minha reflexão. São 5 pontos. Vou tentar, mesmo lendo, ser o mais claro possível no modo da sua apresentação e começo precisamente pelo objetivo e pela perspectiva de análise que sigo. O objetivo desta apresentação é suscitar uma reflexão sobre a relação entre arquivos e memória, ou memória e arquivos, na perspectiva da sociedade atual, de modo a permitir identificar alguns desafios que se colocam a quem, de algum modo, tem responsabilidade institucional, profissional ou pessoal de cuidar da salvaguarda, preservação, organização e disponibilização da vasta massa documental que cotidianamente todos, pessoas, grupos, organizações e instituições, gerimos ou produzimos na chamada era da informação. De entrada, devo dizer que reflito a partir de um lugar próprio do historiador, isto é, quem cultiva a observação e análise da realidade a partir da história, entendida esta como uma forma de conhecimento da realidade. Não teorizarei sobre o tema da sociedade da informação e da sua relação com a tão propagandeada sociedade do conhecimento. Todos estamos também cientes das vertiginosas mudanças tecnológicas ocorridas nas últimas décadas, as quais suscitaram a emergência de novos paradigmas de conhecimento e o desenvolvimento de novas competências, desde logo na estruturação dos saberes, mas também e sobretudo das práticas profissionais. Basta pensarmos nas chamadas ciências da informação, em que parte das práticas e conhecimentos arquivísticos tradicionais foram incluídos, agregados ou descartados por vezes. Por outro lado, no entanto, no dia-a-dia da nossa sociedade, mantém-se frequentemente um enorme hiato entre a realidade existente na vida das pessoas e organizações, os limitados meios humanos e financeiros disponíveis, em contraste com as enormes potencialidades proporcionadas ou sugeridas pelo conhecimento científico existente e pelas tecnologias disponibilizadas aos mais variados níveis, quando nos referimos, por exemplo, à realidade digital ou à chamada inteligência artificial. Isto, se pensarmos a partir da realidade dos arquivos da esmagadora maioria das nossas instituições. Este ato. Aliás, estes desafios colocam-se hoje no próprio campo académico e universitário com a procura de novos horizontes de trabalho no campo das chamadas humanidades digitais. Não irei, no entanto, por aí. O meu propósito é bastante mais modesto, mas impõe-se como um exercício necessário e fundamental para quem tenha a responsabilidade académica, profissional ou institucional de pensar o presente e o futuro dos nossos arquivos. O argumento que vos proponho e de que parto é simples. As sociedades e as suas diversas instituições, tal como as pessoas, não sobrevivem adequada e autonomamente sem memória. Uma memória social ou coletiva, necessariamente crítica,
mediada por saberes e instituições, estabelecida de forma aberta na esfera pública. Ora, nesse processo, os arquivos, entendidos aqui enquanto instituições ligadas à preservação e construção da memória social, podem desempenhar um importante papel no necessário debate público, oferecendo os seus recursos informacionais e a sua expertise numa articulação e aliança com outras instituições sociais, culturais, religiosas, militares, económicas, político-administrativas, académicas ou outras. Centremos, então, neste ponto da memória social e dos atuais usos da história. Nas sociedades atuais, parece espreitar, em alguns casos, imperar aquilo que poderíamos dizer uma hipervalorização de certa concepção do presente, entendido este como a valorização do imediato, ao sabor de urgências e imperativos que as lógicas e suportes de comunicação moderna impõem à escala global, frequentemente sem grande atenção à situação, aos processos ou às circunstâncias do ser humano, como poderíamos dizer, parafraseando Ortega y Gasset. Conforme esta perspectiva ou visão, atenua-se assim o sentido da historicidade na observação e na interpretação do mundo, desvalorizando as coordenadas do espaço e do tempo e cultivando, a maior parte das vezes, o anacronismo como método, absolutizando o uso de certos tópicos atuais de forma reducionista, numa espécie de presentismo continuado. Julgo não ser necessário dar exemplos no atual espectro cultural, onde frequentemente se radicalizam perspectivas opostas, numa lógica tribal ou identitária, a que urge resistir no respeito pela realidade na sua complexidade, como diz Edgar Morin. Passo à relação da história com a memória. Se há contributo que o conhecimento histórico possa dar às sociedades atuais, é o de ajudar a mediar a relação do nosso presente, dos nossos presentes, com os nossos passados. E uso aqui explícito e expressamente o plural relativamente a qualquer um destes tempos, para assinalar desde logo a diversidade de registros temporais na consciência histórica de ontem e de hoje. Sublinho assim a necessidade de uma atitude de alerta contra todas as formas de reducionismo, nelas incluindo simultaneamente quer os relativismos culturais, quer as absolutizações éticas quando estudamos o passado. É certo, para estudar o passado, partimos sempre necessariamente das questões de cada presente, mas para nesse passado descobrir, isso sim, as possibilidades que estiveram em jogo e melhor compreender como se criaram e desenvolveram. Ou, ao invés, até combateram e abandonaram certas perspectivas em detrimento de outras. Este exercício analítico de compreensão e, em alguns casos, de explicação da realidade na sua complexidade, não é para justificar ou condenar esse passado enquanto tal, mas para, a partir dele, exercitar uma análise e interpretação dos diferentes processos e realizações humanas passíveis de integrar, isso sim, a memória histórica das sociedades. Memória necessariamente crítica e aberta, atendendo à diversidade e complexidade característica do ser humano. É neste sentido que os historiadores sabem que os juízes da história deverão ser, sobretudo, juízes de situação, e não a proclamação de valores morais ou princípios gerais e intemporais, em nome dos quais opinamos sem contextualizar, procurando canonizar ou condenar sob a forma de passe-partout todos os protagonistas, aplanando as rugosidades ou anulando a dramaticidade e as tensões vividas em cada presente. Hoje ressurgem, ainda que sob novas roupagens, velhas perspectivas, que afinal apenas usam a história como pretexto para criticamente glorificar ou lançar anátemas sobre o mesmo passado e suas figuras. Neste contexto, e no âmbito da relação da história com a construção da memória social, é cada vez mais importante questionar-nos, pois, sobre os usos sociais que fazemos do passado. E aqui entramos num debate cultural e político fundamental, que não podemos iludir e do qual também não é possível escapar. Debate cultural e político sobre a construção e o recurso à memória histórica, à identificação e reconhecimento dos seus lugares e processos que cada presente, continuada e justificadamente, reconstrói, como forma de consensualizar valores, de destacar processos, de panteonizar figuras. Veja-se, título de exemplo, o que aconteceu recentemente em Portugal, e bem, com a figura de Aristides de Sousa Mendes, homenageado pelo que fez num determinado contexto, desobedecendo à legalidade reinante, em nome de valores, mediados pela sua consciência cristã, como ele próprio reclamou e justificou para a sua ação.
Homenagem que os representantes políticos da democracia portuguesa quiseram justamente realizar em nome de um país, de um povo e de uma ideia de humanidade que hoje, enquanto cidadãos, a esmagadora maioria da sociedade portuguesa professa. Muitos outros exemplos seriam possíveis de invocar, sobretudo para sublinhar não apenas a diversidade de processos existentes no reconhecimento dos modernos heróis, seja através de distinções como os prémios Nobel ou Sakharov, por exemplo, ou ao invés na crítica e na contestação aberta a alguns dos heróis do passado. E abstenho aqui de trazer mais exemplos, por falta de tempo, para os analisar e dissecar. Volto, portanto, a partilhar convosco, peço desculpa, para concluir este ponto. Em síntese, a crítica ao presentismo não pretende negar o papel cultural e até pedagógico que a história pode e deve ter na construção de uma memória crítica da sociedade. Ao invés, pretende sublinhar a importância da história, que, aliada a instituições culturais como os arquivos, os museus, bibliotecas, centros interpretativos e de conhecimento, instituições ligadas à preservação e estudo do passado, numa continuada atenção crítica aos tais usos sociais que fazemos do que se considera ser esse passado e do que nele valorizamos, em ordem ao reconhecimento e construção da memória de pessoas e sociedades. Passo agora ao quarto ponto, as patologias da memória e o papel da história. É Paul Ricoeur que, em 1998, depois da Guerra dos Balcãs, a qual provocou 140 mil mortos, outra centena de milhares de desaparecidos e pelo menos 2,2 milhões de refugiados em pleno território europeu, é Paul Ricoeur que, numa conferência então preferida e intitulada A Crise da Consciência Europeia e Europa, se referiu expressamente ao que considerou como duas patologias da memória histórica. Uma por defeito, falta de memória, por recalcamento de certos traços, e outra por excesso, memória repetitiva, isolando outros traços para sublinhar e absolutizar uma determinada forma de identidade fechada, excludente. Crise da memória e da tradição, que acarretaria uma crise na capacidade de projeção do futuro, ajudando-nos a compreender assim analiticamente as dinâmicas históricas da violência étnica ou nacionalista, por exemplo. Este tópico encontra-se, aliás, no cerne da sua última e grande obra, intitulada precisamente La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, de 2000, e que nos permite pensar o papel da história na sua relação com a memória social. Trabalho gigantesco este, a que apenas pretendemos aludir. Efetivamente, a história, como forma de conhecimento das sociedades, pode ser identificada como um dos modos preferenciais de iniciação e exercício da memória crítica das sociedades. Crítica, porque assenta numa epistemologia e metodologia próprias, que nos permite ir além de uma visão cronística ou eminentemente pedagógica, mas simultaneamente nos permite ir também além de qualquer visão determinística ou teleológica, orientada, guiada por um sentido ou lei universal. A história pode ajudar a situar-nos enquanto seres humanos, isto é, seres em relação uns com os outros, nas mais diversas escalas espaço-temporais. O conhecimento histórico permite, assim, ter consciência da distância que vai de cada presente ao seu passado, mas, simultaneamente, da proximidade desse mesmo presente, no caso nosso, com os mundos que o passado nos deixou. E, assim, pode ajudar-nos, ainda e também, a precaver contra perspectivas finalistas ou garantistas quanto ao futuro, nas suas várias visões, mais otimistas ou pessimistas. Se há coisa que um historiador sabe quando se coloca do lado do presente do passado, é que o futuro em que esse passado desembocou, por hipótese, o nosso próprio presente, foi só um dos horizontes de expectativa desejados, sonhados ou temidos. O que nos passado presente é possível reencontrar muitos dos sonhos e dos pesadelos do passado. Isto é, o modo como eles sobrevivem no presente. O futuro da história está, pois, sempre em aberto, dependendo dos valores, das iniciativas, decisões e processos que se jogam em cada momento. Esta perspectiva cultural assenta numa visão humanista e aberta, conforme ao projeto democrático das sociedades, tanto pode surgir como uma perspectiva desafiante, quanto desmoralizadora, pois pressupõe necessariamente uma confiança ou aposta na nossa humanidade comum. Passo agora ao ponto que será aqui central para os arquivos. Faltam quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos. Muito bem.
Vou passar, portanto, ao ponto 4. Neste quadro geral, então, pergunto eu, em que se verifica a necessidade de definição de práticas e até políticas da memória, qual o lugar para os arquivos. Começo por chamar a atenção para o óbvio. Na sociedade portuguesa, tal como nas sociedades europeias e à escala global, existe uma grande variedade de arquivos, em função da sua dimensão, capacitação técnica, especialização funcional e da sua natureza institucional, privados ou públicos, associativos, entre outros. Por outro lado, todos eles são identidades que custodiam uma grande variedade tipológica da documentação nos mais variados suportes e formatos. E eu passo este ponto para chegar ao final. E estes arquivos são, de facto, existem nos mais variados domínios. Por último, do ponto de vista até dos meios humanos e financeiros, eles também são, há que reconhecer, o parente pobre das políticas de valorização do património, seja por parte do Estado, seja por parte das diversas organizações da sociedade civil, sejam empresas ou fundações, por exemplo, nomeadamente por via do investimento mecenático. Há ainda que reconhecer, por outro lado, múltiplas situações de descuido, amadorismo e até, em alguns casos, abandono, a que estiveram ou estão votados muitos arquivos de empresas, associações cívicas, culturais, desportivas, confrarias, irmandades, escolas, universidades e até meios de comunicação social. Não pretendo desenhar aqui um mapa ou apresentar um diagnóstico da situação existente em todos estes setores da vida social, e muito menos desvalorizar as muitas dinâmicas existentes de renovação, investimento e inovação que existem em cada um destes mesmos setores da vida social. Mas se um dado se impõe, é a necessidade de exigência de um trabalho continuado de qualificação de todos os agentes envolvidos, de valorização e implementação de boas práticas profissionais, da urgência de uma renovada atenção para os arquivos enquanto instituições de memória. Enquanto instituições, os arquivos são ainda herdeiros de velhas taxonomias culturais que ganham em ser repensadas no desenvolvimento de novas estruturas organizacionais ligadas à produção e circulação da informação, ao desenvolvimento de novas tecnologias, aos desafios lançados pela desejada sociedade do conhecimento e à nova era digital. Neste sentido, julgo que os arquivos ganham em posicionar-se precisamente como instituições de memória das sociedades, em articulação com outras instituições sociais. E quando me refiro a instituições de memória, não me refiro apenas à dimensão da guarda, preservação e organização de documentação, que é basilar. Aliás, se elaborarmos todas essas funções básicas, todas as outras estariam comprometidas. Mas estas práticas podem ser também pensadas e valorizadas em função de novos desafios. E seria para esses desafios que eu, terminando, iria agora chamar a vossa atenção. Os arquivos, situação e desafio. Eu elenco-os apenas. A procura de novos públicos, através da relação com escolas e com a comunidade em geral. O desenvolvimento de novas parcerias horizontais, por exemplo, a nível de arquivos do mesmo tipo, ou parcerias transversais, a nível de arquivos de uma dada região ou território, como já acontece, aliás, em Portugal. Novos processos de trabalho, no modo de otimizar recursos, como seja o trabalho colaborativo ou o recurso ao voluntariado devidamente enquadrado. A promoção do trabalho em rede aos mais variados níveis, a procura de novas formas de financiamento e autossustentação, novas formas de apresentação e de disseminação de resultados com a sua disponibilização, de que são exemplo a agregação e apresentação de formas de descrição dos seus acervos, como acontece já em variadas plataformas digitais, por exemplo, mas também a recolha e organização de dados para respostas a novas demandas sociais, assim como a cooperação nos processos de recolha e sistematização dos dados. Olhar para o modo como os arquivos estão já a responder a estes e a outros novos desafios e, sobretudo, aos desafios societais, é o melhor caminho para promover e realizar esta reflexão sobre o lugar e o papel dos arquivos nas sociedades do presente, preservando e salvaguardando os registros desse passado. Passado que é garante e alicerce necessário para vivermos bem no presente, construindo novos futuros, desejavelmente respeitadores da dignidade e dos direitos humanos de todos e de cada um, segundo a nova gramática universal das Nações Unidas. E permitam que acrescente também novos futuros, no respeito da casa comum que é o nosso planeta, conforme à proposta e necessária ecologia integral. Muito obrigado pela vossa atenção
Eu deixo aqui também alguma da bibliografia que direta ou indiretamente citei ou a que me referi para apoiar esta apresentação e, por último, meu obrigado.